Então, boa tarde, né? Vamos dar sequência aos estudos do livro A Reforma Íntima Começa no Berço, de Américo Marques Canhoto. Nós estamos na terceira parte e hoje vamos falar sobre os impulsos. A morte não transforma ninguém em anjo, nem sábio ou demônio. Vou aumentar um pouquinho o volume. O que fomos, continuaremos a ser. Ao retornar ao plano físico, o espírito traz consigo o que ainda é. Cada um viaja de uma dimensão a outra da vida, apenas com sua própria bagagem, ou o tesouro que o ladrão não rouba e a traça não corrói. Desse modo, não há época melhor para se estudar as necessidades de aperfeiçoamento do espírito que recomeça do que a infância. Nessa fase da vida, ainda não se manifestaram as travas que o espírito já traz de outras vidas, nem tampouco se fixaram as que serão proporcionadas pela educação recebida nesta existência, o que permite que nos primeiros anos de vida os impulsos se manifestem mais livres e mais claros. Tal e qual as reações instintivas, os impulsos são formas de reagir simples e primárias, que não chegam a passar pelo crivo da razão ou consciência. Surgem automaticamente sob certos estímulos, em especial relacionados com a sobrevivência. Criança em idade cronológica tem a consciência e a capacidade de discernir ainda pouco desenvolvida e, por esse motivo, é muito mais impulsiva do que o adulto. Quando se analisam os efeitos da atitude impulsiva, podemos dizer que há bons e maus impulsos, dependendo da qualidade das sensações que trazem consigo, dor e tristeza ou alegria e prazer. Os inatos podem ser atenuados durante a infância e no decorrer da existência, ou reforçados sob a influência dos adultos, da cultura e da educação a que a criança é submetida. Eles costumam se repetir aos menores estímulos. Cabe à família anotar cada um deles e ajudar a criança a superar e a modificar os inadequados. Quando o sistema de educação for reformado em seu conteúdo, será possível fazer um tipo de vacinação bioética contra impulsos, tais como os de agressividade, assassinatos, quando a agressividade se acompanha de desejos de matar, verbalizados ou não, roubos, falcatruas, mentiras, traições, tal e qual se aplicam vacinas contra doenças infantis. A esta descoberta não vai dar nenhum prêmio Nobel a ninguém. Podemos dar o nome de prática do Evangelho. Os motivos que levam os pais a ignorar a qualidade dos impulsos dos filhos vão da incapacidade ao desleixo. Alguns, durante existências consecutivas, decidiram continuar primados e apenas segundo seus próprios impulsos e nem os percebem. Outros já seriam capazes de perceber e reformar seus impulsos e não o fazem. Cobram dessa maneira que lota os umbrais da vida é tarefa da própria consciência, como diz o mestre. A quem muito for dado, muito será pedido. Para ilustrar de uma forma, costumamos fugir da verdade e da realidade. Crianças muito pequenas que arranham, puxam os cabelos, mordem, batem nos outros, sem mais nem menos, são espíritos com fortes impulsos de agressividade, que, se não forem corrigidos a tempo, irão parar na cadeia. Outro exemplo. Aqueles que sentem prazer em maltratar animais são espíritos atrasados na afetividade. Caso não sejam ajudados,
vão sofrer. E pior ainda, vão fazer outras coisas, outras pessoas sofrerem muito, agravando seus débitos com a própria consciência. Pessoas muito impulsivas são potencialmente perigosas para si próprias e para os outros. Esse potencial impulsivo pode ser percebido e avaliado na infância com muita facilidade. A correção, se feita com inteligência e carinho, vai durar o tempo necessário, nem mais nem menos, que pode levar meses, anos, uma ou várias existências. Depende das capacidades desenvolvidas e do esforço em se reformar. Vamos lá, vamos lá. Está acabando. Estou guardando. Pode falar. É as atitudes que a gente tem que fazer, né? Então não é olhar e falar, ah, que lindo, achando que vai, conforme aconteceu, vai passar. Não, ele vai a cada dia, se deu certo para ele fazer aquele impulso e as pessoas bateram palmas, ele vai querer fazer mais, né? Lógico. Então, se naquele momento não deu para corrigir, mas que tenha um momento que a gente possa sentar e conversar, falar, ó, isso é certo, isso é errado. E tem que fazer. Até com, com os animais, a gente, né, tá em Educa, né? moda a gente ficar cuidando deles de uma forma tão perto assim, né? E eles aceitam essas correções. Imagina um espírito que está em evolução. Lógico É. que assim, eu falo ser humano, né? Porque Uhum. o animalzinho também está em evolução. E eles estão entendendo. Aceitam os limites, né, que a gente É, põe. E exato. continuam nos amando, por cima. É, Então, é uma coisa inteligente dos animais. Não é. são tão irracionais quanto muitos pensam, né? Exatamente. E o que eu ouvi essa semana é que antes fazia umas correções, né, pra gente, nos colocando medo, nos ameaçando, né, porque era a Uhum. maneira que Eles muitos aprenderam. educadores colocaram. Uhum. Mas conforme, como se diz, a fila tá andando, a gente já adquiriu uma certa evolução. Então, quer dizer, os nossos filhos, os nossos netos, não vão ser educados da mesma maneira que a gente foi, né? Para Graças gente, a Deus. a gente aceitou ser contornada ali com medo e ameaça, as crianças de agora não vão conseguir, porque elas não estão mais nessa fase de sentir medo. Elas já andaram um pouco para frente, né? Porque já passaram por isso, não é verdade? Eu achei isso super interessante. Realmente. Então, eu espero que meus filhos criem seus filhos de uma forma que foram criadas, porque eles vão ter mais oportunidades de aprender do que nós tivemos, apesar de que nós tivemos mais oportunidade que nossos pais e nossos avós. É. Sinal que a evolução está acontecendo a passos lentos, mas está acontecendo. Isso. E eu vejo que às vezes o Igor encontra muito defeito em mim, mas porque não sou perfeito, né? Então, na hora que fica tão envolvido pela fala do filho, né? A gente fica muito feliz, principalmente minha opinião. Assim como a gente tem opinião sobre eles, eles têm opinião sobre a gente. E quando eles apontam um erro da gente, é para a gente, né? A Em vez gente de aprende com agir eles. infantilmente, infantilizadamente, né? Então, eu vou fazer isso com você. Vai, tá, 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 tá. Vou continuar tratando ele bem, porque ele é muito querido,
e vou mudar a minha atitude, né? É, Que não está certo, eu vou fazer ficar certo. Afinal de contas, é a lei do desenvolvimento. é. E esses, vamos dizer, esses mal-estares que acontecem uma prova, né, dos 9. É. Será que eu aprendi mesmo? Então vamos ver. Eu sou cristã. Eu falava muito para a mamãe, falei, mãe, as pessoas não deixam eu ser cristã. Porque o mundo é, é um lugar de provações mesmo, né? É, E e nunca acontece do jeito que a gente quer, né? não, nada é idealizado, como nos romances, nos filmes, né? Não. De, de romances. Nada é assim. Então, a vida em preto e branco, não. Ela é colorida, mas não com as cores que a gente põe, né? Muitas vezes as cores são impostas e a gente tem que aceitar, né? Então, aprendendo mais um pouquinho sobre os cuidados com os nossos impulsos, vamos passar uma semana refletindo e observando os nossos próprios impulsos, né, para ver naquilo que a gente possa se melhorar também. E esse penúltimo parágrafo, né, fala de uma forma bem delicada, né, que existe correção, né, Né? e ela é feita com inteligência e carinho e dura o tempo necessário. Então é isso daí que a gente tem que estar atento. Tudo É, é possível. A gente tem os meios tranquilos de fazer as correções. exato. Então, já ouvi também falando que o dia que o espírito estiver sadio, o corpo estará sem doença. E como nós somos muito suscetíveis às doenças, quer dizer que o nosso espírito não é tão sadio, né? Ou seja, ele tem muitos defeitos. Então, vamos ser mais humildes para aceitar os nossos defeitos e ser mais aceitar e modificar, né? Isso é o mais importante, é o que Deus nos pede. É, Então, paz para a semana e vamos seguir em frente, né? Fiquem todos com Deus. fica com Deus. Uma boa tarde. Boa tarde.